Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Convido os irmãos a fazer mais um minutinho de oração. Podem ficar sentados. Aleluia. Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, de servir na tua paz. Ainda, meu Deus, que sei, meu Deus, que nada sei, que nada posso, mas eu creio no seu poder, Pai. Que toda barreira, meu Deus, que foi colocada, Pai, nos últimos dias, Senhor, para dificultar, meu Deus, de eu estar aqui trazendo a palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor jogou por terra, Senhor. Obrigada, meu Deus. Abençoe-nos, Pai. Que pela sua misericórdia, meu Deus, eu possa ser canal de bênção nessa noite, para que o Senhor seja agradecido nesse lugar. Amém, irmãos? Amém. Acho que será bem bom. Aleluia. Irmãos, cumprimento os irmãos mais uma vez. Gostaria de agradecer o pastor Ricardo, a pastora Carla, pela oportunidade, pela confiança. Agradecer ao nosso Deus, porque Ele é misericordioso, irmãos. Ontem eu já estava quase chorando, só não chorei porque meu esposo, a quem eu gostaria de agradecer também, pela força, pelos ensinamentos, pela paciência, pela compreensão do dado. Gostaria também de deixar aqui os agradecimentos a dois pastores que eu me inspirei na internet, o pastor Rodrigo Silva, que é uma arqueóloga, e uma pastora que chama Renata Pedrosa, eu acho. Foram duas pessoas que eu me inspirei para fazer a palavra aqui essa noite, né? Claro, da palavra verdadeira, que é santa, que cura, que salva, que liberta. Amém, irmãos? O tema da campanha, então, está em Eclesiastes. Oh, glórias! Aleluia! Vamos abrir os nossos livros sagrados no livro de Eclesiastes, por gentileza. Aleluia! Glória! Aleluia! O tema da campanha está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2, e foi lido pela diaconisa Marise nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobreviverá à terra. Amém, irmãos? Amém. Sobreviverá à terra. Pode ser em nome de Jesus. Nós faremos umas duas leituras, irmãos, o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Nós já conhecemos a história do rei Salomão, mas é importante nessa noite nós lembrarmos que ele foi autor de outros 2 livros, pelo menos, Provérbios e o livro de Cantares. E também escreveu esse livro de Eclesiastes, que muitos o têm como um dos mais difíceis, é um livro poético, não poesia de rima, não poesia de ficar colocando palavrinhas rimando, mas um livro poético, e segundo historiadores, assim era feito esses livros para que quem estava ouvindo prestasse atenção. No momento que o pregador, então, se ele estivesse falando em prosa, de repente ele começava a falar em poesia. Então, quem estava ouvindo, começava a falar, essa aqui é importante, essa aqui eu preciso gravar. Então, o rei Salomão escreveu esse livro, e muito conhecido por falar das vaidades. Fala que tudo é vaidade. Faz várias comparações, analisa a vida, o nosso trabalho, o trabalho debaixo do sol, faz análise da vida, da morte. Mas esse mesmo rei que pediu ao Senhor uma única coisa, sabedoria, foi grandemente abençoado. A palavra diz que nunca houve e não haveria outro homem abençoado em sabedoria como Salomão. E esse rei que reinou sobre as 12 tribos, ele escreveu esse livro também.
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Não importa se ele falou que tudo era vaidade, não importa o que ele falou na casa, aqui ele conclui, porque em tudo ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E esse mesmo rei, quando chegou aqui no capítulo 11, nos dá um conselho, nos manda uma mensagem. E aí eu faço uma abertura, porque eu sei e eu creio que o Senhor tem algo para nós aqui com esse tema. Quando Ele colocou no coração da pastora e do pastor esse tema, Ele quer algo de nós. E aí Salomão escreveu assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não é estranho? Como é que você vai pegar o pão e vai jogar? Vai apodrecer, não vai achar. Então Salomão usou aqui uma figura de linguagem, usou uma linguagem só figurativa, para ilustrar algo que ele queria nos dizer. Existem diversas interpretações para essa passagem. Uns falam que é porque Salomão tinha negócios marítimos, mas o que o Espírito Santo me incomodou é que é preciso nós lançarmos o pão. O que Salomão quis dizer com lançar o pão? Lançar o pão. E ainda depois ele fala para repartir esse pão que você vai achar. A resposta, por gentileza, irmãos, abra no livro de Reis, 1 Reis. Reis 17, versículos 8 a seguir. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Irmãos, vocês entenderam que esta mulher fez o que Salomão está nos indicando lá atrás? O que é lançar o pão sobre as águas? É você confiar. Se você está aqui nessa noite, você tem um propósito com Deus e Deus tem com você. Se você lançar na água, essa mulher só tinha pão para um dia, para ela e filho. Ela lançou, ela obedeceu. Quem de nós aqui não tem um pão, não tem uma dificuldade, não tem um problema? Mas essa noite, se você está aqui, se você crê que o Senhor Jesus é na sua vida, lança sobre ele. Faça o que o rei está nos indicando lá atrás. O verbo é imperativo: lança, faça.
Lança no Senhor. A viúva poderia ter falado, eu não quero. Mas ela lançou. Ela lançou. E aí, irmão, sabe o que eu entendo com essa palavra? Que nós, mesmo às vezes, lançando sobre o Senhor, nós ainda temos dificuldade. Nós ainda temos angústias, nós ainda temos tristezas, pastor. Mas às vezes a nossa dificuldade é lançar. Então eu te digo, tenha uma atitude agora e é já. Lança agora, porque agora do céu o Senhor abre para ti e me abençoar. Se você lançar, Lu, mas tem tanto tempo, até hoje eu não fui abençoada, eu estou cansado de lançar o pão. O dono do tempo se chama-se Deus. O dono do tempo é Deus. Se Ele quiser te abençoar em 2023, Ele vai te abençoar. Aleluia. Se Ele falar que em 2028, Ele vai te abençoar. Glória Mas a Deus. eu sei que Ele vai te abençoar. Aleluia. Porque Ele é fiel para cumprir, pastor, as palavras dele. Aleluia. Então muitas vezes nós queremos lançar o pão, mas você lança o pão e você quer dizer, tá tudo bem. Não. A viúva, vocês acham que depois que ela lançou no pão, ficou tudo bem? Ela pegou o último pão que ela tinha e fez para o filho, correndo o risco de ficar com fome. Pergunta o irmão aí do seu lado assim: você quer comer agora? Ou você quer lançar a semente? Você quer comer agora? Ou você quer lançar na água para depois você colher o pão? Porque se você quiser lançar, a hora é agora, é já. É nesse sexto ano da campanha. Lu, mas ô irmão, eu não participei de nenhum, eu faltei. Não importa, importa a sua confiança em Deus. Nós estamos fazendo essa campanha em prol do próximo ano que virá. Nós não sabemos o que virá. Nós não sabemos como será o governo. Nós não sabemos qual dos nossos vai ter se rendido aos pés do Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas nós precisamos lançar. Lança no Senhor. Lança o seu pão. E o pão aqui, irmãos, pode ser traduzido por semente. Os egípcios antigamente, quando chovia, era tradição de jogar as sementes no rio, para que quando o rio recolhesse, abaixasse, as sementes então crescessem. Esse era uma cultura que eles tinham no Egito. Jogou a semente, mesmo que está cheio, mas depois o rio abaixa e vai crescer. E aí, irmãos, quando eu digo da semente, e a gente lembra do pão de Salomão, se nós observarmos na Bíblia, há muitas passagens sobre alimento, e principalmente pão, azeite. O maior pão é o Senhor Jesus, é o pão que veio do céu. Aleluia, glória a Deus. Porque o alimento, principalmente naquela região, era dificílimo. Não era, pastor, não. Chovia pouco. Então as pessoas davam valor à comida, ao pão. Quando ia comer, sentava-se à mesa e dava glória a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada pelo alimento. O pão tem aqui na minha mesa. E quando estava próximo, aqueles que mexiam com plantação, quando estava próximo, eles guardavam, pegavam aquelas sementes, jejuavam ou sacrificavam, a palavra é forte, mas sacrificavam alguns dias de comida para lançar a semente. Por isso que a minha pergunta nessa noite para mim e para você: você quer comer agora? Ou você quer tranca a boca e lança o pão? Lança a sua semente e espera. Lu, você não sabe da minha luta. Lu, tem tanto tempo. Mas nessa noite o Senhor fala: lança a semente, porque certamente tu acharás. É o que fala aqui. É o que Salomão diz. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias. Não está falando que é uma semana, não, Gilda? Não está falando
E eu posso dizer aqui que essa semente é a nossa fé. E posso dizer que esse rio, que essa água é o Senhor Jesus, porque Ele é a água da vida. Glória a Deus. Lança sua semente no Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus. Ele vai fazer, não no meu tempo e no seu tempo. Nós estamos aqui querendo ver o pão voltar, porque Salomão, homem escolhido por Deus, abençoado por Deus em sabedoria, instruído por Deus para escrever a palavra, está nos instruindo. Lança o teu pão sobre as águas. E depois de muitos dias, você vai achar, pastor. Sabe por quê, pastor? Porque um dia o Senhor lançou sobre as águas. Está aqui com essa igreja aberta. Não tinha dinheiro, não tinha lugar, não tinha. Mas o Senhor e a pastora lançou. Eu quero, eu confio. Está aqui porque o Senhor lançou. Não é mesmo, Pananó? A senhora lançou a confiança, olha aí a bênção do seu lado. Gente, o Senhor é promessa do Senhor. Não é minha palavra, é ali, ó, que está escrito. E aí, muitas vezes nós acreditamos que depois de lançar o pão, que vai ficar tudo bem. A viúva obedeceu e lançou. Ela lançou o pão dela, ela fez para o servo do Senhor o pão. Houve na casa dela a botija. Fala aqui na palavra que não faltou mais. Até o dia. Até o dia que voltou a chover, nas minhas palavras aqui, irmãos. Não faltou. Mas a mesma palavra diz que o filho dela adoeceu e o filho dela morreu. Ela não lançou a fé, ela não lançou a semente, mas o filho morreu. Mas a palavra aqui, se vocês observarem no início, diz que Elias foi para lá e ficaria ali por algum tempo. Ou seja, era a promessa de Deus que tudo aquilo acontecesse porque é um processo. Deus trabalha com processos. Processo de lançar a semente. Processo de confiar. Peraí, filha, deixa eu te dar uma cutucada. Pede para eu te falar. Deixa eu te dar uma cutucada. Está confiando mesmo? Deixa eu matar seu filho aqui. Mas o Senhor é Deus de socorro, porque o profeta estava com ela. Então ela foi nele e falou: profeta, mas peraí, meu filho morreu. O que o profeta fez? Foi no quarto, recolheu, orou a Deus e falou: Deus, volte a alma para o corpo desse menino. E o menino ressuscitou. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, mesmo que lancemos, pode ser que nesse percurso as circunstâncias não sejam conforme eu e você queremos. Nós podemos nos esbarrar, nós podemos ter uns bloqueiozinhos, ter umas tristezas, ter umas angústias, ter uma dor, vai daqui, vai dali, mas o dono da promessa continua no trono. Glória O a dono Deus. da promessa diz para mim e para você: se não lançou ainda, lança agora. Qual é a sua semente? Qual é o seu propósito? Que você fala: Senhor, eu não suporto mais. Não tem nada não, irmã, está tudo bem. Glória a Deus. Então olha para mim, irmão. E aí, irmãos, essa mesma palavra, o versículo posterior de Eclesiastes diz assim: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. E aí, o que Salomão está querendo dizer, meu Deus? Ô glórias, vamos abrir o livro de João, glória a Deus, discípulo amado, João 6. Vamos abrir o capítulo de João 6. Ô glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Ô glória, diz assim a palavra do servo, Deus vivo.
Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso porque para o experimentar, porque ele, ou seja, Jesus, bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Duvidou. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém, irmãos? Ô glória! O que Salomão está falando lá para nós? Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. E aqui nós temos essa passagem que fala de divisão. O Senhor Jesus estava ali, viu aquele tanto de gente, o povo já estava com fome, porque onde Jesus estava tinha cura, tinha multidão, tinha ensinamento, o povo estava lá. E aí Jesus pergunta para Filipe: daria uma coisa para o povo comer? Ô Senhor, só tem no nosso caixa 200 denários, não dá para comprar. O meu dinheiro, o dinheiro dos irmãos é pouco, mas com o Senhor Jesus fica muito. Glória a Deus. Com o Senhor Jesus multiplica, porque Ele tem o poder de multiplicar. O mistério da multiplicação é com Ele mesmo. E aí, irmãos, o próximo discípulo fala assim, que é o André: tem um rapaz ali, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas até ele duvida. Como é que vai fazer? 5.000, só tem 5 pães. Jesus fala: senta aí, é agora. E aí ele aqui ainda faz a referência dos pães de cevada, porque o pão com farinha de trigo era de quem tinha condições melhores, e o pãozinho de cevada era dos mais simples. Então tinha-se a farinha de cevada e a farinha de trigo. E aqui faz referência, quer dizer que o rapaz era de condição mais simples, mas ele tinha 5 pães, e os pães foram partilhados com uma multidão de 5.000 pessoas. Quer dizer, meu irmão, que quando você lançar sua semente, o rio vai trazer o seu pão, e você vai compartilhar com cada um dos seus irmãos. Compartilha a bênção, sabe por quê? Porque o dono da bênção, ele quer que nós façamos a obra dele. Planta no reino dele, porque do céu vai vir a bênção. Glória a Deus. Quando o Senhor pegou aqueles pães, eu acho que no livro de Lucas fala que ele olhou para o céu e abençoou, porque o nosso Deus sabe que o meu
Aleluia. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles oravam e aquelas prisões foram abertas. Por quê? Porque eles plantaram o reino dos céus. Tinham pessoas orando por eles, tinha gente ali clamando por eles, e o milagre foi feito na vida ali quando eles estavam presos. Quer dizer que se nós compartilharmos com o nosso irmão a sua vitória, você pode ter certeza que assim como Dorcas um dia morreu e todos ali se juntaram e falaram: Pedro, dá um jeito, mas a gente quer Dorcas de volta. Assim é eu e você. Às vezes você fala: mas como é que eu vou compartilhar com meu irmão? Eu não tenho nada. Não precisa ser dinheiro, não. Às vezes o irmão quer uma palavra. Às vezes ele quer só ser ouvido. Às vezes ele quer um jejum seu. Ele quer uma oração sua. Ele quer um abraço. Planta no reino do Senhor. Semeia no reino do Senhor. Porque tão certo como amanhã, o outro dia virá, assim é o Senhor nas nossas vidas, para fazer cumprir as promessas dele. E aí, irmãos, eu já finalizo. Eu orar. Também acabou a palavra. Dizendo que quando Salomão foi ungido, foi ali instruído por Deus para escrever essas palavras, para que depois de milhares de anos chegasse até mim e a você, o Senhor tinha um propósito. Porque o mesmo Deus que criou lá atrás continuou. Está aqui. Aleluia. É o sexto elo da campanha. 2023 está aí. O amanhã, nós estamos em dezembro. Pode ser que o seu milagre chegue amanhã, mas se não chegar, não tem problema, porque o rio vai trazer o seu pão de volta. E quando o seu pão voltar, você vai compartilhar. Aleluia. Glória a Deus. O pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, recebe nessa noite a sua e a minha semente. Se você acreditar que Ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Se você crê que o pão da vida pode fazer, comece a contar aí os dias. Mas são muitos dias. Aleluia. Então aquieta a alma e o coração nessa noite. E saiba que Deus é Deus. E continuará sendo Deus. Chegando em 2023, ou chegando em 2043. Assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória